Hoje eu quero lhe contar uma história que envolve o arroz, o milho e o feijão. Mas não é quanto a valor nutritivo, mas é a sua capacidade de desenvolvimento para ser utilizado. O arroz, em geral, cresce quando ele é cozido, mas conserva-se o grão solto. Esse é o ideal. Quando o cozinheiro não erra, os grãos ficam soltos na panela e, assim, bem macios e muito gostoso para se comer. Essa é a forma de desenvolvimento que valoriza a individualidade, né? Cada grão está inteiro, está solto e, com isso, valoriza também a liberdade. Passamos para o outro extremo, em que o milho, quase sempre para ser consumido, precisa ser triturado ou então ser utilizado ainda verde para fazer um curau, né, ou mingau, uma pamonha. Mas se ele já chegou a ficar maduro na espiga, ele vai ser triturado e se transforma em um produto que pode ser o fubá, o flocão, farinha, e assim ele vai ser consumido através de um cozimento. E com isso ele desaparece e se transforma num amontoado, né, num mingau, né, num angu, e a individualidade tende a desaparecer completamente e, consequentemente, não há liberdade mais. Se não há individualidade, não tem liberdade. No meio, entre os dois, está o feijão, que é um sujeito que admite tanto ser consumido no grão, e ele faz um caldo, ele se doa um pouquinho de si mesmo para o caldo, mas ele mantém a sua individualidade, não mais com a mesma liberdade do arroz, mas ainda mantém. Ou então ele vai para o estilo do milho, ele pode ser amassado, se transformando num tutu, que é um prato muito comum em Minas, o feijão tropeiro, que mistura com outras coisas, mas ainda no feijão tropeiro ele conserva a sua individualidade. No tutu ela desaparece completamente, como se fosse um mingau, né? Uma coisa parecida, né, com o angu. Bom, agora transplantando essa análise para o ser humano e para o Evangelho, que é o que mais me interessa nessa comparação, o Espírito criado por Deus, né, como já disse aqui uma vez em outro podcast, né, e no princípio foste criados como macho e fêmea. Aquele que o criou nos princípios, macho e fêmea os criou. Então, o macho é aquele arroz soltinho que corresponde à individualidade e à liberdade. E ele caminha para um outro extremo, que é o nós, que é a parte feminina do eu. Então, aparentemente, eu trabalho com essa teoria que todos nós, segundo uma dedução a partir da afirmativa do Evangelho, somos macho e fêmea. No macho, eu conservo a minha individualidade e a liberdade. No polo feminino, o que é o polo feminino? É uma necessidade existencial que existe em todas as criaturas de algo fora de si mesmo. É um vínculo que ele precisa, uma carência que existe no seu íntimo que o leva a buscar algo fora de si, como se fosse um prolongamento do seu próprio eu. Pode ser uma coisa, um lugar, uma pessoa, uma ideia, uma profissão, algo que
a pessoa entenda que é um prolongamento, e sem aquilo a alma fica mutilada, fica em grande sofrimento, porque aquele pedaço de si mesmo foi cortado, foi retirado, foi suprimido. Então, esse ensaio mostra que nós temos uma predisposição para, em certas ocasiões, em certos aspectos, sermos individualidade e livres, caminhando para um outro extremo em que nós temos ligações profundas, ligações praticamente irremovíveis que nos acompanham e que nós precisamos. O corpo mostra isso, e eu já disse também no outro podcast, mostra isso de uma forma muito clara, porque nós precisamos de oxigênio de uma maneira muito intensa. Qualquer 1 minuto sem ar começa a dar transtornos graves. E se você ficar totalmente impedido de ter acesso ao oxigênio, morremos em poucos minutos. Na ausência de água, morremos em algumas horas. E na ausência de alimentos, em poucos dias. Essa necessidade que se manifesta no corpo é uma reprodução daquilo que está em nossa alma. Nós precisamos extremamente do meio, a começar de outros seres humanos, porque uma criança, se ela for abandonada ainda pequena, com potencial de sobrevivência ou com meios para se nutrir, mas não receber afeto, ela se animaliza, ela vira uma besta, né? Um ser humano totalmente deformado e destituído desses valores mais profundos que caracterizam a espécie humana. Então, o que nós vemos, de certa forma, é que em alguns pontos, em alguns lugares, algumas culturas, alguns países, supervalorizam o fator eu, a individualidade, a liberdade, e criam sistemas de governo que supervalorizam esses critérios, esses princípios. Consequentemente, isso tem permitido uma distorção, porque é como se você tivesse uma cultura, uma população em que alguns grãos crescem de uma maneira exorbitante e se apropriam da água que está sendo usada para o cozimento, que são os recursos para o crescimento de todos, e eles se apoderam e crescem de uma forma muito exagerada, perturbando a possibilidade, ou pelo menos dificultando a possibilidade de crescimento de todos de uma forma em geral. Esse é o inconveniente de uma valorização desregrada do eu, da liberdade e de todos e do acesso a todos os recursos. No outro lado, nós temos que quando você quebra o milho, que você faz com que haja o aparecimento da coletividade de uma forma mais evidente, você caminha para alguns inconvenientes, para algumas distorções também, né? Uma delas é que há uma certa acomodação. Pode haver até vitimismo por parte de alguns, porque já que ele foi triturado, ele não tem mais as suas condições adequadas, então ele não vai se empenhar no seu próprio crescimento. Bom, isso gera algumas consequências que são muito
desagradáveis e que são complicadas para se promover o aperfeiçoamento dessa cultura. E às vezes é até usada por alguns líderes para manter o grupo, para manter aquela população sob o domínio da liderança. Bom, agora, trazendo de novo para a análise do macho e fêmea, é possível também observar que quando o sujeito é muito impregnado, e eu acho que é variável, alguns são muito impregnados do eu e outros muito impregnados do nós, existe aí uma possibilidade de analisar como que esse sujeito que é basicamente eu, ou tem situações em que ele é eu de uma forma muito intensa, isso vai fazer com que ele caminhe para uma hipertrofia de si mesmo e vai facilitar para que ele tenha alguma doença de crescimento de algum órgão. Enquanto aquele que tem muita ligação com o nós e com a diminuição de cada componente para que haja uma homogeneização dos integrantes, esse sujeito vai ter uma tendência a, em momentos críticos ou situações críticas da vida, ele fazer um adoecimento diminuindo alguma parte de si, tendo, por exemplo, uma úlcera ou uma perda de um órgão importante, mas que ainda permite a sobrevida dele, mesmo sem esse órgão. Mais uma diferença importante entre esse lado que faz a hipertrofia do eu em relação ao que faz a supervalorização do nós, é que esse sujeito do eu pode ser excessivamente centrado em si e não se afeta, não se sensibiliza com as questões que atingem as pessoas com quem ele convive. Enquanto aquele que está muito envolvido e imerso no nós, ele tende a valorizar muito o que está fora de si, o que está no outro, o que está na população, no meio. Então, é interessante porque nós vivemos atualmente uma fase em que esse nós está tomando conta do mundo, está muito mais aceso. E aí começa o seguinte, que essa pessoa que está muito sintonizada com nós, tudo que está fora dele tem valor, e nem tanto o que está dentro, que é o oposto do outro, o do eu, que o que está em si é super importante, fora nem tanto. Vejam bem que isso faz com que você possa, olhando por uma pessoa, ter uma hipótese, se ela é mais eu ou mais nós, quando ela tem muitas adornos, que ela tem, por exemplo, muita tatuagem, muita coisa assim no seu corpo, já mostra que o valor dela está na superfície para fora, enquanto que o outro, que é do grupo predominante do eu, ele está muito mais voltado para si, para o seu íntimo, para as coisas que ele cuida, que ele dá valor. O problema dessa interiorização é que, às vezes, a pessoa precisa se libertar de experiências infelizes, de fracassos, e ela acaba ficando repetitiva em relação àquilo que ela viveu. É como se ela estivesse guardando, dando ênfase ao fracasso, à frustração, e não tira a lição da experiência para seguir adiante com mais um entusiasmo renovado. Com isso eu quero dizer que
as duas coisas existem, o eu e o nós, que nós somos, em geral, criaturas que valorizam mais o eu em determinadas circunstâncias e o nós em outras. Embora algumas pessoas são predominantemente muito individualistas e valorizam mais a liberdade, enquanto outras polarizam em relação ao nós, ao rebaixamento do próprio eu para que o conjunto prevaleça. Se você analisar bem, o Evangelho contempla as duas vertentes. Em muitas ocasiões, o que interessa é o eu. Em outra, é o nós. Isso dá um equilíbrio na balança. E é muito interessante que seja assim, porque, como já disse, nós fomos criados com macho e fêmea. Nós fomos criados com um polo eu e um polo nós, ainda que a intensidade de cada um desses dois polos varie ao extremo e as pessoas sejam também diferenciadas, além de outros caracteres que individualizam, isso também contribui para que algumas pessoas sejam muito mais a favor do eu e outras muito mais favoráveis ao nós. Bom, já falei muito, vamos ver o que a Bárbara Babi e a Juranda têm para opinar ou para perguntar a respeito desse assunto. Ai, vou deixar para baixo. Eu vou deixar para você. Eu agradeço muito de coração. Estamos encerrando então esse podcast. Eu sou agradecendo pela sua audiência e te convidando para continuar conosco, tanto para voltar a esse assunto que já fizemos no passado, como para prosseguir, porque nós vamos continuar aprofundando esse tema e outros. Até breve.